Leitura de O Livro dos Espíritos, capítulo 3, Criação. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. 38. Como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: que a luz seja, e a luz foi. 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Isso é exato, mas o que é absurdo é crer-se em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente se lhe atribui, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Formação dos seres vivos. 43. Quando a Terra começou a ser povoada, no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a terra? A terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço,
entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e no meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminuiu alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força, se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia, já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sob a terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos.